passada, vocês lembram que o João Adolfo Estado, ele esteve aqui, né, veio aqui conversar com a gente, e o nosso assunto ficou meio pela metade, ele esteve aqui na última semana já, tirou algumas dúvidas, mas ficaram muitas. E hoje ele está de volta para a gente continuar sobre esse assunto tão importante que é como a gente organiza a nossa vida financeira. Tudo bem, João? Tudo bem, Rose? Você é indispensável nas nossas vidas. Legal, legal. É uma coisa difícil, eu posso falar, porque eu também tenho muita dificuldade em fazer planejamento. Mas vamos continuar do ponto que a gente partiu? Certo. Vamos colocar o slide lá, que era aquela parte que você fala assim, que a gente tinha que levar a nossa vida como se fosse uma brincadeira de... É o jogo da vida, no caso, né? Depois que a Isso. pessoa fez a anotação de tudo que ganha, tudo que gasta, e avaliando, né, a pontuação, né, em termos de resultado final, aquilo que foi positivo no mês, O depois que foi negativo no tá no outro. azulzinho ali é o quê, João? Azul é quando sobra, né, o superávit. E o vermelho é quando falta. Jesus, eu acho que o meu tá tudo vermelho. Então tem que tomar cuidado com isso, porque se você ficar muito no vermelho, você vai ter que tirar de algum outro lugar. Ou Um vai outro servir um trabalho. empréstimo, né? A primeira possibilidade, a melhor que existe, é procurar outro tipo de fonte de renda. Agora, existem aquelas pessoas que acabam se endividando no cartão de crédito, no limite da conta corrente, tomando dinheiro emprestado de amigos, de familiares. Aí isso não é muito saudável. Para curto prazo, ali, numa necessidade, tudo bem. Agora, se aquilo ali for uma rotina, aí já começa a ser um pouco mais complicado, porque ela pode chegar num momento de insolvência que não consegue mais honrar com aquilo E que ela assumiu. hoje o empréstimo não é muito alto, juro, porque às vezes a pessoa acaba se recorrendo ao cheque especial, ou você não fala nem de usar o cheque especial, você fala realmente de um empréstimo. Empréstimo bancário, empréstimo de parente, empréstimo... Existem N alternativas, né? As mais caras sempre vai ser o uso do cartão de crédito, aquele rotativo, né? E depois aquele uso do limite da conta corrente. Agora, existe o crédito pessoal, que é uma taxa um pouco menor. Aqueles que são aposentados, pensionistas ou servidores públicos conseguem fazer algumas operações já com o desconto em folha, também é um juro mais em conta. Agora, a verdade é que o juro mais em conta que nós vamos ter é do financiamento habitacional. Por isso que quando vai fazer uma tentativa de se levantar um recurso com um custo menor, faz uso de um imóvel, né? A pessoa refinancia a própria casa que já está quitada, alguma coisa nesse sentido. Agora, quando você não tem garantia nenhuma e chega àquela última das operações, que é no aval, aí com certeza a taxa de juros vai ser mais elevada. mais alta. Vamos para o próximo slide, senão a gente nunca consegue encerrar nosso assunto com o João, porque é sempre tanta dúvida. Tá. A verdade é o seguinte, a gente tem que usar a questão dos juros a nosso favor. Em primeiro lugar, a gente coloca como exemplo a poupança, que é aquele 0,5% tradicional, mas depois existe a renda fixa, que dá um juros um pouquinho mais alto, não tão deslocado da poupança, mas alguma coisa melhor. Existem as possibilidades de renda variável, que é quando você aplica em ações, em fundos de empresas, né? Por fim, aquela pessoa que se programa com um consórcio, paga parcelas mensais, já avisando a aquisição de um bem lá no futuro, esse bem provavelmente um imóvel, existe também de veículos, mas vamos colocar que um imóvel sim é um bem de capital que traria retorno através da valorização ou então do próprio aluguel. Por fim, empreendimentos, né? Aquela pessoa que deseja de repente ter um negócio próprio, por que não montar uma lanchonete, uma loja de confecção, alguma coisa nesse sentido, né? Vamos para o próximo slide. Cadê o próximo slide? Ah lá. Aí a gente vai traçar algumas dicas, né, no sentido da pessoa tentar melhorar a parte das despesas, porque as receitas é um pouco mais engessado. Você tem o seu salário, a tua renda média padrão, exige, às vezes, você ter que fazer uma outra graduação, por exemplo. Eu sou contador, mas eu quero ampliar minha renda trabalhando também no meio jurídico, vai ter que fazer uma outra faculdade, uma coisa nesse sentido. Agora, as despesas não, a despesa a gente tem um leque de atuações. Então, por exemplo, número 1, evitar desperdícios. Desperdícios no quê? Em tudo. Na energia, na água, na alimentação. Quantas vezes a gente não compra coisas no mercado, larga lá e de repente vai ver, já estava vencido? Pesquisar preço antes, né, João? Pois é, porque a gente tem vários sites comparativos, né? Aquilo que é chamado o marketplace, onde várias e-commerces colocam seus produtos ali e você consegue ranquear qual que é o mais barato, qual que é o mais caro. Então, é um ponto interessante. Desconto. Muitos lugares eu chego para comprar e falar, mas ele pagar à vista. E eles não dão desconto. É um direito da gente ou realmente a loja pode não dar desconto à vista no dinheiro? Ela tem esse direito. Na verdade, disfarçadamente, ela coloca os juros nas parcelas, por exemplo, aquilo que fala, é 1.200 ou
12 vezes sem juros. É óbvio que tem juros ali no meio e ele te força a você entrar no que seria um financiamento, né? Às vezes a própria empresa tem a sua financeira. Agora, a gente está num ponto onde, por exemplo, o IPTU, acho que se não me engano, vence no dia 25, se você pagar dentro desse mês, você tem 12% de desconto. Compensa. O IPVA ainda tem alguns carros, de acordo com a numeração da placa, que ainda é possível ter algum desconto. Então, se aproveite desse momento para ganhar esse valor. E a menos bares, restaurantes É, e isso- evitar. Eu já não uso mais cartão de crédito. Por exemplo, quando eu vou num médico, não tem como eu me automedicar, na é verdade? É mais complicado. Ou eu preciso recorrer a uma psicóloga. É complicado eu também só fazer a leitura de um livro e achar que eu vou resolver meu problema. Agora, bar e restaurante, a gente vai para consumir bebidas e comida. Isso pode ser feito dentro de casa. Então, coisas que você tem a capacidade de fazer, você deixa de estar remunerando um terceiro que, com certeza, ele está tendo um lucro em cima daquele valor que você está pagando. E evitar de usar cartão de crédito, O enquanto ela vai cartão de mudando o nosso crédito, slide. aí. ele é um estímulo ao consumismo e à impulsividade. Então, com certeza, se a pessoa puder evitar... Eu não tenho. E se ela não tiver o controle, então que pare de usar. Pode usar. E aí, nós vamos falar rapidinho desse aí, para depois você poder voltar de novo. Troca de dívidas, esse aí que eu queria que você falasse. Troca de dívidas é assim, às vezes você está pagando um juro mais elevado e você tem que procurar alguma coisa mais barata. Tem uma amiga minha, a Manu, ela comprou um apartamento naquele momento onde a Selic, que é a taxa básica, estava em 15,25 e agora está em 7. Existe a possibilidade dela sair de um financiamento a 1,1, 1,2 e encontrar um a 0,8, 2 anos depois. Então, imagina você se estender durante 20 anos pagando essa diferença de juros adicional, na parcela cai R$300. R$300 vezes 20 anos é uma boa economia. João, você vai ter que voltar, porque nosso tempo é curto, ainda tem mais perguntas. Semana que vem você volta para a gente continuar nosso papo. Tudo bem, Combinado? Rose, Vamos tá aprendendo combinado. aqui de conta a gota. Obrigada pela sua presença, tá? Tá, joia. Nós vamos para um rápido intervalo. Prometo que o João volta semana que vem, porque eu também estou aprendendo junto com ele, tá? A gente já volta.